Olá a todos, muito bem-vindos ao nosso curso de Princípios Básicos da Ressonância Magnética RM. Eu sou o professor Marcelo e vamos dar continuidade às nossas aulas. Nossa quarta aula, ou nosso quarto tópico, se refere a dois fenômenos, que vão ocorrer com esses nossos núcleos ativos. Um fenômeno chamado precessão e justamente a equação de Larmor, que vai ser a equação que vai determinar qual que é a frequência de precessão dos nossos núcleos ativos. Então vamos à nossa aula de hoje. Vamos falar então da precessão. Cada núcleo de hidrogênio, nós vimos na aula passada, ele gira em torno do seu próprio eixo. Ok? Tá? Então, o que vai acontecer? Esse movimento giratório do núcleo de hidrogênio em torno do seu próprio eixo, a gente já viu que a gente chama de spin. Quando nós colocamos esse núcleo de hidrogênio frente ao campo magnético, pela influência do campo magnético, que é o B0, ele vai produzir uma rotação adicional ou uma oscilação desses momentos magnéticos em torno do núcleo de hidrogênio. Ok? E aí, essa rotação que esse núcleo vai ganhar pela influência do B0 é semelhante à rotação de um peão. Então, esse movimento rotacional, muito semelhante ao movimento do peão, a gente vai chamar essa rotação secundária de precessão. Ok? E aí, devido a essa trajetória circular e precessional, ok? Nós vamos ter o famoso fenômeno da precessão, tá? Então, o que vai acontecer? Precisamos, então, lembrar que, num primeiro momento, esse núcleo de hidrogênio ele vai estar girando em torno do seu próprio eixo e a gente vai chamar essa propriedade de spin nuclear. Quando a gente coloca o paciente frente ao campo magnético, se lembra que a máquina de ressonância produz um chamado B0, que é o campo magnético externo, estático e parado. A influência desse B0 vai produzir uma rotação adicional nesse nosso núcleo de hidrogênio, principalmente no momento magnético do hidrogênio em torno de B0. Então, essa rotação secundária, nós vamos chamar ela de precessão, ok? E é por causa dessa precessão que esses momentos magnéticos, eles descrevem a trajetória como se fosse uma trajetória circular, análogo a um peão rodando quando você direciona o peão ali no chão, ok? Precisamos lembrar disso, que é muito importante, ok? Então, essa trajetória é denominada trajetória precessional e agora, um item a mais, a velocidade no qual eles vão oscilar em torno do B0 é a chamada frequência precessional, ok? Na ressonância magnética, a unidade da frequência é o chamado megahertz, ok? Em que 1 Hz é equivalente a um ciclo ou rotação por segundo. E 1 MHz equivale a 1 milhão de ciclos ou rotações por segundo, ok? Então isso é importante, porque a gente vai ajustar a frequência precessional desse núcleo de hidrogênio.
E mais agora, para frente da aula, nós vamos ver que a cada, né, potência do campo magnético, essa frequência precessional ela vai se alterar de acordo com a potência da minha máquina de ressonância magnética, ok? Então, nesses duas figuras aqui em movimento, nós estamos descrevendo, né, o processo de precessão. Tanto a figura do lado esquerdo, quanto a figura nossa do lado direito, eles estão mostrando o movimento precessional, ok? Né? Então, essa trajetória é denominada trajetória precessional e a velocidade com que esses prótons vão, né, girar em torno do B0, a gente vai chamar de frequência precessional. Tá? Então, se eu falar que esse próton está girando a 1 Hz, né, é uma rotação a cada segundo. Agora, se eu falar que ele está numa frequência de 1 MHz, né, ele está precessionando a cada segundo, ele gira 1 milhão de vezes, ok? É muito rápido, ok? Só para a gente ilustrar o que significa o movimento de precessão ou, né, a frequência de precessão do núcleo. Vamos lembrar, estamos falando do nosso núcleo de hidrogênio, tá bom? Então vamos lá. Olha só. Aqui na figura ao lado, a gente já viu isso na aula passada. Aqui eu tenho o momento magnético dos núcleos de hidrogênio que estavam com spin-up, né, na mesma direção do campo magnético, e aqui embaixo, de uma corzinha mais, né, rosinha aqui, né, vermelhinha para rosa, os momentos magnéticos do núcleo spin-down. Então, se lembra? Spin-up, núcleos de baixa energia, spin-down, núcleos de alta energia. Né? Então, se lembra? Duas populações de núcleos, o de baixa energia e o de alta energia. Então, vejam que esses momentos magnéticos, né, eles estão fazendo precessão. Né? Então, eles estão girando em torno do B0 aqui, ok? Tá? Então, só para ilustrar que não é somente o comportamento de um núcleo, todos os núcleos do hidrogênio estão ao mesmo tempo realizando esse fenômeno da precessão, ok? Né? Só que lembrando que como a gente tem um excesso de núcleos spin-up de baixa energia, a máquina de ressonância nesse exato momento vai falar para a gente, olha, como eu tenho um número maior de prótons de baixa energia, né, eu não tenho energia suficiente para poder enxergar, né, o sinal desses núcleos dentro do tecido biológico. Então, o que nós vamos fazer é, né, transferir energia para esses prótons, eles vão ganhar energia e vão passar de núcleos de baixa energia para núcleos de alta energia. Isso é um dos pontos chaves da nossa ressonância magnética, ok? E para a gente poder, né, calcular justamente a frequência precessional, a gente utiliza-se da equação de Larmor, ok? Então, essa taxa de precessão, ou o que a gente chama de frequência angular, então ela é governada primeiro, pela força do campo magnético externo, chamado B0, e ela é expressa através da equação de Larmor, tá ok? Onde, né, o ômega igual a gama vezes B0. Então, gama é a razão giromagnética constante específica de cada elemento, né? Então, a gente está falando de hidrogênio, tá bom? Então, para a gente calcular essa frequência aqui, né, angular, a gente simplesmente
multiplica a razão giromagnética do núcleo de hidrogênio, multiplica pelo B0, que é o campo magnético, né, aquele submetido em Tesla, né? Então, existem equipamentos de 1 Tesla, de 1,5, de 3, de 0,2, 0,5. Então, na prática, a gente faz essa continha para justamente saber qual que é a frequência angular, né? Através da equação de Larmor, ok? Então, olha só, a razão giromagnética expressa a relação entre o momento angular e o momento magnético de cada núcleo ativo em ressonância. Essa razão é uma constante e ela é expressa como a frequência precessional de um núcleo ativo específico a 1 Tesla, ok? Então, a unidade da razão giromagnética é MHz por Tesla, ok? Tá? Então tá aqui. Vamos então, né, pra gente. Então, vamos lá. O pessoal, os físicos, descobriram que numa máquina de potência de 1 Tesla, veja só aqui no slide, 1 Tesla, a frequência precessional do próton de hidrogênio é de 42,7 MHz, ok? Então, que a gente colocou aqui em cima, tá bom? Os outros núcleos ativos de ressonância, eles vão ter razões giromagnéticas diferentes, ou seja, frequências precessionais na mesma potência de campo, ok? Tá? Então, se lembra, estamos falando de hidrogênio, por isso que a gente vai só se ater ao núcleo do hidrogênio. Então, veja bem, se usarmos a equação de Larmor, né, sabendo que essa daqui é uma constante, quando a gente colocar o nosso núcleo de hidrogênio numa máquina de 1,5 Tesla, veja que a frequência alterou para 63,86 MHz. Da mesma forma que se colocarmos esse mesmo núcleo de hidrogênio numa máquina de baixo campo 0,5 Tesla, a gente vai obter 21,8 MHz. Então, isso daqui é um fator importante para quando você estiver trabalhando com ressonância magnética, você primeiro vai saber qual que é a potência do campo da máquina que você está estudando, né, está trabalhando, para depois multiplicar por essa constante giromagnética e obter o resultado da frequência precessional do seu próprio hidrogênio específico para aquela máquina, ok? Então, é essa frequência que nas próximas aulas nós vamos ver, que vai ser, né, a antena de radiofrequência vai ter que produzir uma onda de rádio nessa frequência de precessão. Senão o meu próton ele vai ficar, né, sem precessionar, ok? Então isso é muito importante para que a gente entenda que para cada potência do campo vai alterar a frequência precessional dos nossos núcleos de hidrogênio, ok? Então, eu espero aí que vocês tenham entendido essa parte que a gente falou da precessão e da equação de Larmor. Bons estudos para vocês e a gente vai se ver na nossa próxima aula, ok? Abraços a todos e a gente se vê na nossa próxima aula. Abraço.